Olá pessoal, nós estamos iniciando a quinta sessão. Hoje, basicamente, nós vamos falar de uma empresa que não é menos importante das anteriores que eu já falei, que eu falei da Kodak na segunda sessão, Lojas Mapping, ou seja, nós vamos falar hoje da Polaroid, uma empresa que teve o seu apogeu e depois, logicamente, ela teve um declínio. E o mais importante é nós entendermos todos esses meandres aí, o que aconteceu, logicamente o motivo que fez ela ter o seu apogeu, logicamente, não precisa nem dizer, né? Inovação. Ela criou um produto que não tinha, né? Ela nadou sozinha, né? Nadou de braçada sozinha por um longo período, né? Só que depois, logicamente, veio outras tecnologias. Mas vamos gradativamente contando, primeiro, como é que se chegou à ideia de se fazer a fotografia instantânea. Eu acho que isso é uma das coisas que é somente uma pessoa que tem aquele negócio, aquele estalo, né? Nossa, o que se eu tivesse uma foto que eu tirei agora pudesse já ver, porque antigamente estava tudo na mão da Kodak praticamente, né? Ou seja, a Kodak vendia a máquina, ela fazia o filme, né? Ela te vendia o filme e ela revelava o seu filme, ou seja, ela fazia todo o processo. E o que ela ganhava dinheiro era justamente nisso, né? Mas vamos lá, né? O que levou essas empresas renomadas e financeiramente estáveis sucumbirem ao longo do tempo, do apogeu ao declínio? Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Maurício Moura, sou bacharel em História, né, também, RU 2600-319 da Uninter, tá? Eu sou autor de 3 livros que vocês estão vendo aí do lado, né? São livros mais focados na área financeira. De um modo geral, eu fui estudar história já tardiamente, mas é por prazer, porque eu sempre tive vontade de conhecer, não exatamente porquê das datas, essas coisas, mas principalmente entender o que levou determinadas pessoas a tomarem determinadas atitudes, o que a história diz que foi, né? Então, isso é uma coisa que sempre me motivou a buscar respostas, né? E por isso mesmo eu ingressei no curso de História e me formei esse ano, né? Em História também. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao ponto aqui, né? Vamos falar aqui sobre a quinta empresa desse seminário que nós estamos trabalhando. Estamos falando aqui da Polaroid, ok? Bom, inovação que modela a cultura. Existem 2 momentos marcantes na história da fotografia. O primeiro foi protagonizado em 1835 pelo francês Louis Daguerre, quando ele inventou a técnica da captura de imagem. Ou seja, antigamente a fotografia, na realidade, era pintura, né? As pessoas faziam a pintura do seu rosto. Alguém vinha e desenhava e pintava, tal, não sei o quê. A fotografia nos moldes que nós conhecemos veio pelo francês Louis Daguerre, quando ele inventou essa técnica de captura de imagem. O segundo também tem a marca do cientista americano Edwin Land, que em 1948 criou um filme e uma máquina de revelação instantânea, batizada como Polaroid. Seria hoje o avô das máquinas digitais, ok? Bom, mas vamos lá. Como é que surgiu essa ideia, né? É bastante interessante quando a gente vai a fundo, né? Um dia de férias, em 1943, uma garotinha de 3 anos perguntou ao seu pai por que ela não podia ver as fotografias na hora que eles tinham acabado de tirar. O pai, Edward Robert Land,
egresso da Universidade de Harvard, tinha, à época, uma empresa de plástico polarizados, úteis na fabricação de certos tipos de lentes, como, por exemplo, máscara submarina, óculos de aviadores e aplicações científicas. Bom, ele era um empresário, né? E você sabe que todo empreendedor, né, ele tem criatividade, né? Logicamente não foi diferente. A partir do momento que a pergunta da filha ecoou, né, na cabeça dele, né, então Land entendeu, ele empreendeu, vamos dizer assim, o seu tempo no desenvolvimento de alguma tecnologia que pudesse realmente fazer isso, né? E desenvolveu e procurou alguma tecnologia de impressão direta de um positivo em papel. Em breves termos, pois o processo todo é extremamente complexo, ele compactou todos os estágios da sensibilização do filme, da revelação das camadas sobrepostas de químico que cada um, ao seu turno, registravam, revelavam e fixavam a imagem. Então você tem essas fases quando você tira uma fotografia e que você vai molhar, você vai tal, você vai pendurar e assim por diante. Tudo isso compactado em um envelope fino que dava a impressão de ser uma chapa de fotografia única e flexível. Essa seria a máquina Polaroid, até para quem não conhece, né? É bastante interessante, é uma tecnologia bastante intrigante, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos falar do desenvolvimento de tudo isso. Isso, quando a filha fez o questionamento ao pai, nós estamos falando lá em 43, né? Já em 47 foi apresentado o primeiro modelo da Polaroid, que seria o Lange modelo 95, lançada comercialmente apenas em 48. A câmera respondia à pergunta da filha e inaugurava um capítulo da história da fotografia, a imagem instantânea. Então, na foto ao lado, ele está mostrando uma máquina e ele mesmo tirou uma foto dele mostrando da rapidez e da agilidade com que as coisas podem acontecer. Ele passa para frente, é bastante interessante. Bom, em um certo sentido, a invenção da fotografia instantânea apresentada pela Polaroid atua como um elo entre a fotografia analógica e a digital. Na realidade, ela está ali criando um meio termo, tá? No que toca à visualização imediata. Pensemos da seguinte forma: como era fotografar em 47 para trás? Vocês lembram que até a invenção da Kodak lá atrás, você tinha aquele tripé, aquela máquina que a pessoa colocava um turbante, olhava lá, colocava uma... Depois veio a Kodak, já com a máquina de filme, né? Nessa época tinha muito disso, e eles faziam todo o processo, né? Então, antes de 47, era dessa forma: você comprava uma máquina que vinha com 100 filmes dentro, você tirava 100 fotos, mandava revelar na Kodak e a Kodak te devolvia uma máquina com um filme novo e revelado, ou seja, você comprava um novo filme e a revelação dos filmes. Na realidade, a Kodak ela ganhava dinheiro era com o trabalho e não com a máquina em si, diferentemente da Polaroid. O ganho que você tinha era no filme, na venda do filme, mas também na máquina. Então era dessa forma. Naquele momento do pós-guerra, os maiores avanços da tecnologia abordavam também as questões de velocidade, lentes mais luminosas, mais rápidas, filmes mais sensíveis, também processos de revelação mais ágeis, câmeras com ajuste de exposição ao avanço dos filmes automáticos, rapidez, velocidade. Gente, normalmente em épocas de grande aflito, guerras, pandemias ou algo semelhante, precisa-se buscar alternativas rápidas, porque muitas vezes você acaba perdendo algum produto que te fazia, que você utilizava. Então, numa guerra, sempre há uma necessidade de você estar na frente do outro que você está em guerra. E aí o pessoal investe alto em tecnologia
para poder buscar a supremacia em alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, fugindo um pouquinho aqui rapidamente, o próprio leite condensado, né? O leite condensado, ele foi desenvolvido por causa da guerra. Olha que interessante, né? Foi Napoleão Bonaparte que solicitou que se inventasse uma comida, alguma coisa para os soldados, porque eles não pudessem carregar grandes, porque a comida era muito pesada, muito grande, e aí ficou um negócio bem menor e que desse uma sustentação. Então, de uma certa forma, a invenção do leite condensado foi desde a época de Napoleão Bonaparte, né? Então, ou seja, foi justamente para a guerra, né? Bom, aqui é o ponto de ruptura entre a fotografia da época e o pensamento de Edwin Lange. Enquanto a indústria da fotografia procurava comprimir as etapas de produção, reduzindo intervalos, compactando e automatizando o processo, ganhando migalhas de segundo a cada inovação, Lange pensava no processo dentro de um eixo, o da instantaneidade. Era uma concepção sobre fotografia totalmente radical. Imagina você ganhando tempo aqui, de repente vem uma pessoa com um processo completamente diferente e que você, em poucos segundos, você tem uma foto que não precisa passar por tempo para poder reproduzir e assim por diante, né? Bom, isso daí facilitou bastante. A quebra que acontecia era uma relação particular entre a fotografia e o tempo. A fronteira inicial da imagem instantânea como elemento da estética da experiência visual. Pensar o instante não como um ato de sucessão entre o que se vê, o que se fotografa e o que se vê novamente de modo da imagem, mas como um ato que se sobreposição no qual a visualização é simulação e esta está colada ao momento em que a fotografia foi feita. A partir do momento que você tira uma foto, você consegue visualizar cada segundo, cada detalhe daquela foto. Estamos falando, gente, que quando a Polaroid saiu, ela já tem mais de 70 anos, porque a primeira Polaroid foi de 1948, né? Então, passados os 70 anos, a assimilação desse quadro é tal que provavelmente o estranho hoje em dia é a gente perguntar e conceber imagem que não seja instantânea. Hoje seria anacrônico não ver na hora o que se espera ser reprimida, né? O que foi suprimida. Olha só que interessante, né? Para nós hoje é tão comum, você pega um celular, você tira uma foto, você já bate o olho na foto, não gostei, vou tirar outra que essa aqui não ficou legal. Você já faz na hora. Imagina naquela época que você tirava a foto, mandava revelar, demorava alguns dias, aí você ia lá, pegar as suas fotos, ou seja, para depois descobrir que você está com o olhão vermelho, né? Que, enfim, era muito comum antigamente, as fotos vinham às vezes com algumas falhas, né? E às vezes você ficava com cara de vampiro, aquelas coisas todas. Então, era um negócio meio ultrapassado, né? A expectativa entre entregar as fotos no laboratório e receber o resultado dias ou horas depois era algo recheado de algum tipo de ansiedade, ingênua e divertida, que perdeu seu lugar ao ser na cultura da fotografia. Então, gente, isso é o que é o resultado de uma tecnologia que veio para inovar e que veio para ficar, né? Bom, em um mundo de crescente aceleração da experiência do tempo, atravessando nossas dinâmicas do dia a dia, pensar o surgimento da Polaroid era quase um triunfalismo tecnológico para compreender a fotografia atual. Então, naquela época, era aquele modelo que a gente já sabe. Então, quando você fala de uma Polaroid que tira uma foto instantânea, era uma coisa de outro mundo, né? Digital, hoje em dia nós estamos falando de digital, né? Móveis em rede, compartilhado e obviamente instantâneo. Isso é tão verdadeiro que a associação entre as palavras Polaroid e fotografia forma uma imagem conceitual e única, tá? Vocês estão vendo aqui
foto do lado direito, temos uma fotografia contemporânea, quase uma obrigatoriedade de a mesma circular praticamente no mesmo momento em que é produzida. Então eu tirei uma foto e já consigo ver, reproduzida na hora. Isso aponta para um sintoma mais amplo na nossa relação com as imagens e a forma de vivenciar a assimilação do tempo e da fotografia permite. A Polaroid certamente não inventou esse projeto, mas o que permite que justamente isso seja de modo atual de experienciar a fotografia foi, sim, uma abertura ao cenário acontecido há mais de 70 anos. É bastante interessante. E um negócio que, outro ponto importante nesse contexto é o clique íntimo, tá? Quando a gente fala no clique íntimo, no entanto, a importância e a relevância da Polaroid não se restringe à redução de tempo na tomada de imagem e na sua visualização. O argumento de Edwin Lange era que, idealmente, tudo que seria necessário para ter uma boa fotografia era simplesmente tirar a fotografia. Isso envolvia até dispensar o trabalho de enviar o filme para o laboratório para ser revelado. O desdobramento desses aparentes processos de simplificação para os usuários são diversos e vão além da questão do instante. Porque existe uma coisa que é eu querer tirar uma foto e não quero que ninguém mais veja aquelas fotos. É diferente. Se eu tirasse uma foto e ia mandar revelar, tranquilamente a pessoa que estava revelando os filmes, eles iam ver aquelas fotos. Então, com a Polaroid, você tirava a foto e ficava para você mesmo. Olha que interessante. Então, você podia tirar quantas fotos você quisesse, né? As fotos íntimas. E o mais importante, quando a gente fala do reservado, o fato de nenhum olhar estranho ter acesso ao conteúdo da imagem, mesmo no momento do processamento de um filme no laboratório, fez a Polaroid um dispositivo padrão antes do digital, pois experimentalismo do clique íntimo feito de porta do quarto para dentro, entre fotógrafo e fotografado. Quando eu digo fotógrafo, antigamente muitas vezes a fotografia era mais, não era o modelo atual, o modelo amador, né? Era um profissional que ia tirar foto. Então aqui não, aqui você já está falando do próprio fotógrafo, seja você mesmo, né? A instantaneidade da impressão na hora não gerava cópia. Outra coisa, quando você tem um filme, você revela e depois você pode revelar quantas vezes você quiser, você tendo o filme. Com a Polaroid, não existe essa oportunidade, porque você tirou, ele gravou, acabou, era um clique, uma foto. Então, não existe uma segunda cópia, não existe uma cópia da foto, né? Então é bastante interessante também e isso facilitava também. O sistema não funcionava no binômio clássico do negativo, único para vários positivos, geração de várias cópias. Não existe cópias, né? Bom, isso ajudava bastante, né? O óbvio é que a Polaroid não se constituiu apenas de um sistema de fotografia. Com os usos cotidianos dos artistas e fotógrafos, pouco a pouco foi se criando uma cultura de fotografia instantânea. Em parte, isso se deu pelo brand da marca, criando uma ideia de estilo de vida fotográfico deslocado, fácil, mágico e simplificado, e em parte devido à astúcia do seu inventor em resguardar a propriedade intelectual e criativa do seu produto, né? Foram várias as câmeras lançadas no mercado. A Polaroid para criança, até modelos que garantem formatos de fotografia em fine art. O apogeu da marca se deu nos anos 70. O maior clássico, sem dúvida, é a câmera SX70, lançada em 72, e que causou inveja à poderosa Kodak. O motivo? O fato já saía da câmera pronta, sem nenhuma necessidade de manipulação por parte do usuário. Esse modelo gerou uma guerra jurídica entre a Polaroid e a Kodak, só resolvida em 78. E, logicamente, em favor da Polaroid.
É lógico que a Kodak, ela tinha um modelo e, logicamente, ela queria que aquele modelo se perpetuasse, né? A partir do momento que isso não se perpetuou, mudou-se a configuração, ela viu que tinha uma grande oportunidade dela estar começando a perder espaço, né, no mercado. A questão era que, como a Polaroid era dona, naquele momento, de um mercado mundial de 1 bilhão de fotos por ano, ela não tinha como suprir toda essa demanda de linhas de produção para suas próprias matérias-primas. Um acordo ainda nos anos 50 assegurava a compra desses insumos justamente da Kodak. Ou seja, a rival via a Polaroid crescer com a matéria-prima que ela mesma fornecia. Isso é uma coisa, é uma coisa, você chega e fala assim, eu consigo brecar aquela empresa, eu faço a matéria-prima dela. Só que tem um detalhe, eu não posso fazer isso porque é uma relação contratual. Ao mesmo tempo, não tinha como entrar no mercado com um produto concorrente, porque a Land patenteava absolutamente tudo, né, de modo a proteger a sua companhia. Com isso, monopolizou a comercialização da fotografia instantânea por décadas. Nem outros gigantes do setor, como o Nikon, a Canon, a Fuji, conseguiram entrar nesse nicho de mercado, ao menos até a queda compulsória do registro após 50 anos. Isso nós estamos falando em 1998, tá? Então, gente, somente depois disso é que outras empresas começaram a se configurar nessa região. O agente da cultura. Como se vê, Edwin Lange era um caso de inventor que acumulava habilidades no negócio. Entre as décadas de 50 a 70 do século passado, a Polaroid foi considerada a mais inovadora empresa de tecnologia do mundo, só possuindo menos patentes do que Thomas Edison. Não por acaso, Steve Jobs assumia abertamente ter várias vezes visitado Edwin Lange e usado a Polaroid como modelo para criar o Apple, aliando qualidade e simplicidade ao uso. Certamente, buscando caminhos para criar para a sisuda indústria de computadores o que seu ídolo tinha criado para a indústria de fotografia. Um ícone pobre, não só como fábrica de máquinas, mas um agente de cultura visual e massificada. A fotografia tem a capacidade de trazer coladas a cada imagem as condições de que se tornaram possíveis, seja 70 anos atrás, hoje ou futuro. O que não foi nem será menos excitante ou importante é a nossa relação com o tempo da fotografia. Aquele tempo da memória, mas também os ciclos que nos permite conceber e reconhecer as imagens que fazemos. Nesse sentido, olhar para a história da Polaroid como uma experiência ultra analógica de imagem instantânea não pode ser feito como sendo algo anacrônico ou mesmo atrasado para os nossos dias. É exatamente o contrário. Ao perceber, ainda nos anos 40, os primeiros vestígios de aceleração da experiência, do tempo e de agora pressionado, mas perceber gênesis de fenômeno da fotografia como permanente no preciso momento em que é elaborado. 70 anos atrás, poucas coisas poderiam apresentar ao mundo uma ruptura como essa, de modo mais radical, inusitável, inimaginável e, obviamente, instantâneo. Tá? Bom, a partir desse momento que ela deu esse boom, logicamente, que é o foco do nosso trabalho, nós vimos que teve essa tecnologia, a inovação, uma foto instantânea, né? Mas
nós entramos agora numa era digital. Quando entrou na era digital, não foi só a Polaroid que sofreu, outras empresas também sofreram, porque é uma tecnologia inovadora que veio para ficar, né? Então a Polaroid não conseguiu, no entanto, resistir à era digital. Os celulares e as câmeras modernas tornaram mais fácil a tarefa de se guardar os flagrantes do dia a dia. O mundo agora é outro e melhor do que o uso, basta os poucos cliques na tela, ou no celular, ou no teclado do computador para enviar uma fotografia. A popularização desses equipamentos representou, assim, o golpe de misericórdia na carreira dessa senhora, né? Na verdade, não são novos os problemas enfrentados pela empresa criada em 1937 pelo cientista Edwin Land. Em 2001, a Polaroid quase fechou as portas por conta de uma dívida de cerca de $1 bilhão. Foi resgatada por Pert Group Williams, que comprou o negócio em 2005. A diversificação do inevitável, a Polaroid confiou demais na força que marca da fidelidade e um número cada vez mais reduzido de usuários. Diz Álvaro Leal, analista de mercado e consultoria de IT Data, para saciar o apetite de colecionadores e aficionados pela câmera de revelação instantânea. Tom Beldon, presidente da Polaroid, se comprometeu a licenciar fabricantes dispostos a investir nesse nicho. Bom, pessoal, esse trabalho, ele, logicamente, teve como material o material pesquisado, né, o material do senhor José Afonso Júnior, que é professor da Universidade Federal do Pernambuco, né, e ele é professor e pesquisador. Também tem as matérias da revista Isto É, né, e aonde foi extraído várias passagens para que a gente pudesse ter a complementação desse nosso processo, ok? Bom, pessoal, nos próximos vídeos estaremos falando sobre outras empresas. Então vocês estão vendo, quem está acompanhando, a gente procura fazer um histórico da empresa, qual foi a ideia, o que eles imaginaram, o que eles pensaram, e depois o que eles não pensaram que poderia dar, né? Então tudo isso nós vamos abordar de uma maneira que seja prático, que seja entendível e, o mais importante, que nos ajude quando nós tivermos os nossos negócios, pensar positivamente em como gerenciar esse negócio que você tem nas mãos, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo slide, até o próximo vídeo. Muito obrigado.